A terceira idade, para muitos, é a melhor idade, é assim que é chamada, e para que ela seja efetivamente a melhor idade, muitas vezes os idosos que já deram a sua contribuição para a sociedade, seja através do trabalho, do cuidado com os filhos, das suas histórias de vida, precisam de um local, de uma instituição para morar, de um local de longa permanência, onde vão encontrar cuidado, atenção à sua saúde e, acima de tudo, carinho e humanização. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje no podcast Conversa com Especialista, diferente fora dos estúdios aqui em Içara, no Residencial Geriátrico Florence, no bairro Boa Vista, para falar sobre os cuidados com a terceira idade, sobre a importância de escolher um local adequado, de escolher um bom local para os seus entes queridos e também sobre todas as atividades que são desenvolvidas quase que diariamente com todos os moradores aqui do Residencial Florence. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com a gestora aqui do Residencial Florence, Caroline Pacheco Zilli. Carol, muito obrigado por nos receber aqui, por aceitar o nosso convite para falar um pouco mais sobre esse tema. Obrigada, Carlos, o prazer é meu. Carol, o Residencial Florence, nós conversávamos, tem pouco mais de um ano de atividade. Como que surgiu, qual é a história da empresa de vocês, da instituição? Por que o cuidado com os idosos e por que o local escolhido aqui em Içara? A verdade é que foi construído em 2017, tá? A construção ela foi planejada pelo Daniel, meu esposo, que é um dos gestores também na casa, e foi feito mesmo para ser um lar. Então, o Florence ele foi criado e idealizado, a construção toda para ser um lar de idosos. E como que surgiu, né? O Florence, antes aqui, a construção 2017, era uma outra empresa, acabou desocupando o imóvel. O Daniel, ele tem 20 anos, né, em farmácia em Criciúma, e ele sempre atendeu, o público dele sempre foi a terceira idade. Ele gosta disso, né? Quando ele desocupou o imóvel aqui, passou por toda a parte de uma reforma, foi onde que surgiu o Raul, o nosso sócio. O Raul, ele já tem outro residencial em Tubarão, e ele veio trazer a parceria pra gente. Poxa, né, um lugar tão lindo, contato com a natureza, tudo que eles gostam. Por que não vamos fazer uma parceria e abrir um residencial na Içara? Aí foi onde que surgiu. Conosco, né? Eu e o Daniel, o Raul e a Kate, que cuidam da parte da enfermagem aqui do Florence. Hoje são quantos moradores aqui? Como é que funciona? Tem moradores que são vindos de várias cidades aqui da região? Como que essas pessoas chegam até vocês? Tem casos que chegam por conta própria? Eu estou procurando um local para morar, para ter um convívio. A pessoa por conta própria, a família que indica. Como que funciona esse acolhimento, esse primeiro contato? Carlos, a gente tem idosos, Tubarão, Içara, tudo da região aqui próxima. Eu acho que mais longe é Sangão, tá? Como que funciona? A maioria é a família que procura por conta de uma pós-cirurgia, uma reabilitação, ou até pelo um Alzheimer, né? Que não está conseguindo mais lidar com o pai em casa e quer dar uma qualidade de vida melhor. Querendo aqui no Florence, a gente tem assistência 24 horas para eles, com toda a equipe multidisciplinar. Temos idosos também, que já aconteceu e eles estão aqui conosco ainda. É um dos primeiros idosos, seu Avanir. Ele veio para passar um período de um mês. Ele estava com depressão e veio para passar um período de mês, estava muito sozinho em casa e resolveu conversar com os filhos, resolveu morar aqui. É a decisão dele de morar. Temos idosos, né, que escolheram morar aqui, querem permanecer aqui, mas também a metade a família procura mesmo, precisa de toda essa assistência. Hoje tem um limite mínimo, máximo de idade? Qual é o morador mais jovem? Qual é o mais idoso que nós temos hoje no Florence? A LPI é a partir de 60 anos de idade. Nós temos idosos na faixa etária de 65 até 100 anos. Já tivemos uma idosa de 100 anos aqui na casa. Temos bastante idosos, assim, 92, 91, tá? Mas essa é a faixa etária de idade, 68 até os 90, por ali. Uma informação também que é importante a gente esclarecer e desmistificar é que instituições de longa permanência, como é o caso do Florence, não são apenas para idosos que têm limitações, sejam elas físicas, cognitivas, intelectuais, mas é cada vez mais por pessoas que, com o avanço da saúde, o aumento da expectativa de vida, chegam, como você disse, aos 90 anos, mas querem também se manterem ativas, ainda que não trabalhando, evidentemente, mas
terem uma rotina, terem pessoas com quem fazer as suas atividades, e também esse é o papel do Florense, né? O Carlos, o que que acontece assim? Que eu recebo a família, e o pai tá tão sozinho em casa, só fica na televisão, só fica sentado. Então, a instituição também dá toda essa parte de socialização para eles, né? Então, eles têm outros idosos para conversar, estão fazendo as atividades durante a semana, tem a fisioterapia 3 vezes na semana que eles adoram, tem a musicalização toda segunda, a terapia ocupacional, então eles estão envolvidos em atividade. Tem um senhor que fala, quando ele chegou no Florense, que ele falou assim, agora eu me achei. Encontrei o pessoal que fala a mesma língua que eu. Então, para ele estar inserido com pessoas da idade deles, né, trocando experiências e histórias de vida, para isso é muito bom. Então, a instituição ela não é só para uma reabilitação. Realmente, a nossa intenção é ser lar mesmo, a gente está recebendo a famílias, de eles virem, tomar um café, continuar aqui com o idoso, ele sai, não dormir finais de semana na casa dos seus filhos e ter esse contato, como se fosse a casa do pai dele e da mãe deles. Só que com os cuidados 24 horas que toda a equipe fornece. Sobre esses cuidados, quais são eles? Hoje a gente tem toda uma equipe multidisciplinar de médico. O Dr. Christian, ele que nos atende aqui, ele é neuro. Temos as enfermeiras na casa, as cuidadoras, acompanhamento com a nutricionista. Temos a físio, a terapeuta ocupacional. Temos o seu José também, que ele veio com a gaita aqui tocar com a gente. Então, tudo que precisa tá aqui. A única coisa que nós não temos mesmo é a fono. No restante tem tudo. E qual é o desafio de manter todos esses idosos ativos para que eles também se sintam importantes, valorizados? Porque muitas vezes não é o caso dos que aqui moram, mas de idosos que muitas vezes moram ainda com a família, mas que percebem que estão lá porque não tem onde ficar, porque os filhos têm seus afazeres, têm os seus próprios filhos, e eles estão lá esperando o tempo passar. Aqui não, aqui tem todo um cuidado que vai além do cuidado com a saúde. Aí tem a fase quando eles vêm que a gente fala que é de adaptação, né? A gente fala para a família, olha, o idoso para ele se adaptar na instituição, porque tem a rotina, querendo ou não, vai ter uma rotina diferente de casa. A gente fala ali que é até uns 4 meses para ele se adaptar total. Tem idoso que 15 dias tá super adaptado, mas o que eu vejo aqui nós, né, do Florense, que a adaptação deles é rápida, porque o ambiente é gostoso, as meninas são carinhosas, eles são acolhidos mesmo com carinho, então eles não querem ir embora, eles querem ficar. Então tem essa adaptação, que eu falo também, ô Carlos, que a adaptação não é só pro idoso, né? A adaptação também é da família, porque fica o ninho vazio, né? O pai e a mãe sempre em casa, então tem essa adaptação para os dois lados, para o idoso e para a família. E a família, querendo ou não, é o nosso braço direito. A gente tem que falar a mesma linguagem, né? E quando o idoso vem, a gente faz um cronograma do que ele mais gosta, né? Se tem alguma comida diferente que ele gosta, ou alguma atividade, ela gosta de assistir televisão, a gente se organiza, né? Pro idoso também não se sentir tão, assim, diferente de casa, para ele se sentir em casa mesmo. Então é todo feito um cronograma com a equipe, um estudo daquele idoso para deixar ele mais bem ambientado no ambiente. Você falou num ponto que é importante, porque muitos idosos, quando estão nas suas próprias residências ou de algum familiar, de um filho, e essas pessoas com quem eles moram estão trabalhando, eles ficam na frente da televisão se você deixar o dia inteiro. E muitas vezes conheço casos de pessoas que passam o dia inteiro, se você deixar, assistindo programas sensacionalistas, tragédias, das piores coisas que acontecem, e acabam que aquilo quase que afeta a pessoa também, né? Então, é importante também esse cuidado para que elas não fiquem só numa atividade, não fiquem só vendo coisas que vão lhes fazer mal também, como é o caso aqui, né? O idoso ele precisa se movimentar, né? A gente conversa com eles, vamos caminhar, vamos fazer a atividade física, então eles precisam ter esse movimento, não pode parar. E também recebo o caso assim, a mãe não dorme à noite, come à noite para chegar a descansar, ela não dorme à noite. Mas por que a mãe não dorme à noite? Porque ela já fica, né, o dia inteiro, a tarde inteira ali sentada assistindo televisão, ou dorme a tarde inteira e chega à noite e não tem o que fazer, tá entediado assim, né? Então aqui não, aqui toda semana eles têm uma atividade diferente para eles fazerem.
Na segunda é a música, terça é a atividade física com a Verônica, eles adoram. Na quarta é a terapia ocupacional e assim vai indo. Então, eles estão sempre intertidos com alguma coisa, alguma atividade. E para quem acompanha as postagens do Florence nas redes sociais, vocês muitas vezes, evidente sem colocar os nomes, mas colocam uma ficha, novos acolhimentos, novos moradores chegando, e chama atenção, tem muitas informações que são colocadas ali para saber, como você disse, todos os fatores importantes, sejam intelectuais, mentais e físicos também da saúde desse novo morador que vai chegar. A gente, como eu conversei contigo, a gente tem que ver como que é aquele idoso, né? Então, naquela ficha, o que que a gente tem? Os tipos de doença que ele tem, se ele é diabético, né? Se ele tem alergia a alguma medicação ou alguma alimentação, a rotina dele em casa, como que era a rotina dele em casa? Até pra gente entender aqui como que vai ser no residencial, né? Pra também não ter essa mudança tão drástica. E todas as informações que as meninas da enfermagem precisam para prestar cuidados de excelência para eles, tá naquela ficha. Até a quantidade de roupa tá na ficha. E outra coisa que aí é mais no caso de vocês que atuam e não dos idosos, são as histórias que devem ser histórias de vida incríveis, que vocês ouvem, que aprendem, que eles com certeza adoram relembrar, contar para vocês, compartilhar um pouco do tanto que eles já viveram, que eles podem também trocar de experiências de vida. É sabedoria pra vida, né? Eles são super sábios. Às vezes a gente acha que é um problema super gigante, tu vai conversar com eles, né? Eles já vejam de uma outra forma. Coisas engraçadas também. A gente tem uma senhora aqui de 90 anos que ela tem Alzheimer e eu tava com uma visita agendada pra mostrar a casa. E quando eu cheguei na porta do quarto dela, tava uma plaquinha assim, alugas. Aí eu brinquei com ela assim, tu queres alugar teu apartamento? Que ela fala que o quarto dela é o apartamento da... Quero alugar esse apartamento. Tu consegue conversar com algum corretor, com alguém para alugar esse apartamento? Então, tem histórias engraçadas também. E eu falo para as meninas da enfermagem, eu falo para elas, gente, vocês, é além da profissão, é um dom. Eu falo para elas que vocês carregam, o que a gente carrega é um bom, que a gente tem que gostar. Então, como a gente tem essa intenção de ser casa, a gente acaba tendo muito contato com a família, pegando um carinho, um afeto com a família, e tem os momentos tristes, né? Que a gente também sofre com eles quando perde algum idoso, algum hóspede. Então, é uma casa mesmo, não uma família. Tanto para os momentos bons, alegres, quanto para os ruins, assim. Seria justamente a minha próxima pergunta, porque diferente de um local de atendimento que você vai, seja idoso ou não, é atendido, tem alta, vai embora e segue sua vida, aqui vocês, em muitos casos, vão seguir com essas pessoas até o fim de suas vidas, né? Seja por um curto período, por um período de vários anos, mas que bom que seja vários anos, né? E como é que vocês se preparam para lidar com isso? E quando isso acontece, se é que ocorrer, vocês têm todo esse contato com vocês, da equipe, e com outros moradores? Então, a gente tem um protocolo, né, Carlos? Quando o idoso ele falece aqui na instituição, a gente já meio que sabe, né? A equipe ali, o doutor já passa, já vai avisando, a gente já tá sempre em contato com a família. Mas quando, Carol, faleceu aqui na instituição, não aconteceu ainda de ter um óbito durante a tarde, é sempre mais assim à noite ou pela manhã cedinho. As meninas se organizam. Se for pela manhã, todo mundo já está no refeitório, né? A gente, na casa, foi preparada uma salinha atrás mesmo para deixar o corpo do idoso ali separadinho. Quando vem o ML, já entra ali por trás para os outros idosos da casa não ver, porque ele sente falta, né, do amigo deles, ou às vezes é um parceiro de parto, né, um parceiro que tomava o café da manhã. Aí, quando surge a pergunta, né, o que aconteceu com fulano que não tá aqui hoje? Aí a gente fala assim, o fulano foi passear com o filho, né, ou ele vai ficar de férias. E é isso, a gente nunca fala que veio a óbito, assim. A gente dá uma rebolada ali com eles, porque senão fica aquele ar triste, assim, na casa, né? As meninas também, a gente teve alguma perca de uma senhora, a filha dela morava nos Estados Unidos, e as meninas me ligaram, era 10 horas da noite, elas falaram assim, Carol, faleceu. E eu, como? Uma idosa que era para viver, assim, vamos dizer, mais uns 6, 7 anos, ela não tinha nada, ela teve um ataque fulminante e faleceu.
E eu assim, tá, então vamos preparar tudo, vou entrar em contato com a filha dela, que ia morar nos Estados Unidos, e vamos se organizar. No outro dia, assim, no corredor não tinha ninguém que não chorava, assim, segurava as lágrimas, né? Só que a gente sempre tenta passar para eles que não, que foi raciar, que tá com os filhos, que recebeu alta, né? Foi para casa. A gente segue esse protocolo, assim, com eles. E para quem está procurando uma instituição de longa permanência para idosos, nós temos, é evidente, vocês com certeza conhecem melhor do que eu várias delas aqui na nossa região. Como escolher um local adequado, o que os familiares, ou no caso dos idosos que por conta própria resolvem procurar para morarem nesses locais, quais são os pontos principais que essas pessoas devem ter atenção na hora da escolha? Aí que entra o critério do grau de dependência que eu falei pra ti, né? Depende de ti. Carol, eu procuro um lar para minha mãe, uma casa para minha mãe, mas a minha mãe ela precisa de um cuidados mais hospitalar. Então, vai procurar uma casa, né, um residencial geriátrico voltado mais para uma clínica, um ambiente hospitalar. Se quer um ambiente de casa, eu peço para assim, vem, conhece, vê a estrutura, vê como que é os quartos, né? Quantas pessoas que trabalham na equipe para sentir segurança, o que aquele residencial oferece, qual é o diferencial dele. E uma coisa que a gente tem de vantagem aqui no residencial é o horário das visitas. Ele é bem estendido, pode vir visitar todos os dias, não precisa vir e ficar 1 hora e a visita pronto que deu. Se quiser vir 1 hora, pode vir 1 hora, pode ficar até as 5 horas da tarde, 5h30, tranquilo. E também aquele idoso ele pode sair do residencial. Que isso é importante para ele ter o contato ainda com uma família fora do residencial. Então ele pode sair, pode passar o final de semana com a sua família, né? Não só no Natal, ou na Páscoa, no Dia das Mães. A gente quer, né, que eles tenham ainda esse contato fora do residencial com a sua família. Se eu fosse procurar uma instituição hoje para minha mãe ou para o meu pai, eu olharia esses pontos. E outra situação em relação aos idosos? Internet, redes sociais, eles comentam, eles acompanham, tem alguns que ainda têm seus celulares com eles, como é que funciona isso? Temos celulares nos quartos, colocamos a senha do Wi-Fi ali para eles. Tem uma senhora que adora acompanhar o Big Brother, assiste, às vezes ela pergunta, meio que converso com ela. E tem, sim, eles ligo para a família, tem Instagram, tem Facebook, pedem para bater foco, então tem sim. E eu acho importante ter, tá? Se o idoso ele é lúcido, ele consegue mexer e conversar com uma família, eu acho importante para isso também se sentir, né, incluído ali. Não que estão deixado aqui de lado e não vão ter mais contato com ninguém. Então, eu acho interessante, sim, eles ter esse contato com uma família. Não vou dizer que todos têm, tá? Eu acho que de 36 idosos, eu acho que uns 10 têm um telefone. Mas também, aqueles que não têm, a gente fala para a família assim, liga para o nosso telefone, para o fixo. A gente tem uma filha que mora em São Paulo, então 2 vezes na semana ela liga aqui para o telefone fixo para estar conversando com a mãe. Falei para ela, pode ligar, não tem problema. Ou a gente faz uma chamada de vídeo também para esses filhos que moram longe, né? Para ver como que tá a idosa, como não tá. Então, tem sim. E para quem ficou ainda com dúvidas, tem vagas ainda? Quero conhecer, quero levar o meu pai e a minha mãe que estão sozinhos, morando sozinhos, não tem muito contato com os outros filhos. Pode ainda entrar em contato com vocês, pode conhecer a instituição. Como é que funciona? Para as pessoas buscarem mais informações. A gente sempre agenda uma visita, até para a gente conhecer bem a família, né? Tirar todas as dúvidas, mostramos as acomodações, tudo certinho, avaliamos o grau de dependência do idoso para ver se a gente, né, vai ter assistência e suporte para estar oferecendo para eles. E hoje a gente tem 2 vagas só, mas tem um projeto aí para ampliação. Para finalizar, qual é a melhor parte do teu trabalho de trabalhar com os idosos, de conhecer as histórias, de acompanhar as famílias, os moradores? Qual é a melhor parte do Fluenes? Eu acho que eu vou te falar o que eu recebo, assim, da família, é o carinho, é o acolhimento. Às vezes eu não venho nos finais de semana, eu chego na segunda e eles falam assim: às vezes eu senti uma saudade de ti", então assim, a gente realmente é uma família.
Ah, é uma família, é o aconchego, é o carinho, é o calor, aquele abraço, aquele beijo, aquele cuidado mesmo. Eu acho que é isso. O Florence é isso, ele é casa. Ele é de abraçar, ele é de beijar, ele é de acolher, é todo esse cuidado com amor mesmo. Caroline Pacheco Zilli, gestora do Florence Residencial Geriátrico, junto com outros sócios, com seu esposo Daniel, também com o Raul E a Kate. e a Kate. Então, você conhecer um pouco mais aqui no Conversa com o Especialista de como funciona uma instituição de longa permanência para idosos, do que procurar, de que itens você deve ter atenção e também desmistificar um pouco quando você fala em um local para levar os idosos, que muitas pessoas ainda têm receios e numa instituição como o Florence você sabe que os seus familiares estarão muito bem atendidos física, intelectual, também na questão mental e no dia a dia o acolhimento que é a diferença aqui do Florence. Ficamos por aqui com mais uma edição do Conversa com o Especialista pelo Portal Mais Sul. Um abraço e até mais.